noite, igreja. Graça e a paz. Amém? Como eu falei pela manhã, isso não é vaidade. Aparecer aqui 2 vezes a imagem nossa é porque, como o Mateus não está com a gente precisa montar uma equipe para que possam mais pessoas aqui operarem em questão de projetar os slides. Então, como não tem hoje, nós estamos projetando mesmo que o pessoal está acompanhando lá em casa, lá nas suas casas, na internet. Então, é exatamente essa imagem que aparece lá, e é o que nós iremos... melhorou. Então, ficou um pouquinho menor a letra, mas apenas para a gente ter uma adaptação aí para o pessoal poder em casa assistir os cultos, e nós também aqui podemos ter a utilização dos slides. Queridos, nós estamos aí nesse mês de junho, seguindo essa série de mensagens, Setu Essencial, a necessidade de compreendermos o momento que nós estamos vivendo e assim deixarmos Deus usar a nossa vida para que possamos então, como instrumentos de Deus, abençoar outras pessoas. Então nós temos que viver nesse momento onde tanto se questiona o que é essencial e o que não é essencial, entender que nós podemos em Cristo Jesus sermos essenciais na vida de outras pessoas. Então, quando nós olhamos essa realidade dos nossos dias, ovelhas sem pastor, eu não sei quantas notícias ruins você já recebeu hoje. Hoje já tive a notícia de 2 amigos meus da cidade nossa de Itapeva, da Igreja Presbiteriana Central de Itapeva, 2 amigos que infelizmente perderam a vida por consequência então da Covid. E aí então nós pensamos, apenas um domingo, 2 notícias como essa, e quantas outras notícias nós recebemos ao longo dos dias, e quantas pessoas estão recebendo de notícias ruins o tempo todo, sejam de pessoas próximas delas que elas perderam, ou seja realmente do que está acontecendo no mundo, as tragédias que têm acontecido, as marcas do que tem sido provocadas a partir dessa realidade do mundo. E nós percebemos então que o mundo hoje vive literalmente como ovelhas sem pastor. Pessoas procurando direção, procurando consolo, procurando conforto, mas infelizmente elas não conseguem achar, exatamente por serem bombardeadas o tempo todo com notícias ruins. Como nós conversamos a semana passada, torna-se então uma busca constante e incessante pela espiritualidade. E aí nós falamos um pouquinho sobre as razões pelas quais as pessoas têm procurado na espiritualidade essa fuga. Por quê? Consolo para os que sofrem. É na linguagem da espiritualidade que nós conversamos sobre o consolo para os que sofrem. Forças para enfrentar as suas fragilidades. Pessoas tentando encontrar na sua espiritualidade forças para superar os momentos difíceis. Vínculos afetivos para preencher suas carências. É exatamente na comunidade cristã ou qualquer outro tipo de comunidade que busca uma espiritualidade, as pessoas recorrem a isso. A crença de ser um lugar de quem se importa. Então, quando as pessoas passam por momentos difíceis, elas pensam um pouquinho aonde pode buscar refúgio, encontrar socorro. Elas olham então na espiritualidade, porque elas entendem que pessoas que praticam certo tipo de espiritualidade, pessoas que querem uma conexão com o mundo espiritual, são pessoas que realmente se importam com o seu semelhante. Ela não consegue então entender que aonde tem pessoas que buscam uma vida espiritual, buscam algo além desse mundo que nós vivemos, essas pessoas sempre estarão no lugar onde as pessoas que ali se encontram, sempre vai existir pessoas que se importam com outra. Queridos, aqui nós falamos na linguagem geral da espiritualidade, não apenas focado na espiritualidade cristã, mas as pessoas recorrem a todos os tipos de espiritualidade quando elas sofrem pelas realidades do mundo. E aí elas têm essa expectativa. Se uma pessoa vem ao nosso meio, ao nosso encontro, elas acreditam que aqui no contexto de igreja, na comunidade cristã, ela vai encontrar pessoas que realmente se importam com ela. Ou encontrará uma palavra que cura. Ela sabe que ela pode encontrar uma palavra que venha de Deus, ou que venha de um sábio, ou que venha de um mestre, ou que venha de um guru, mas palavras que podem dar a ela cura, palavras que podem dar a ela uma esperança, palavras que podem promover no coração dela um alento diante de todo o sofrimento que ela vem enfrentando. E queridos, olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
nesse contexto da igreja de Tessalônica, era exatamente o fato de muitas pessoas estarem morrendo e Cristo não ter voltado ainda. E essas pessoas, então, questionando sobre a promessa da volta do Cristo, se depara com a realidade do sofrimento, da dor e da perda. E aí, queridos, para essas pessoas que sofriam, para essas pessoas que passam por um abalo, o apóstolo Paulo então diz: consolai-vos, pois, presta atenção, uns aos outros com estas palavras. E como nós somos chamados para consolar, nós cristãos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, de toda consolação. O apóstolo Paulo fala que Deus é o Deus de toda consolação, mas ele continua: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É esse Deus que é o Deus de toda consolação, é esse mesmo Deus que consola cada um de nós nas nossas tribulações. Mas olha que interessante, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então nós recebemos todo o consolo de Deus. Mas qual a razão de recebermos todo o consolo de Deus? Para que nós sejamos instrumentos de Deus para consolar a outras pessoas. Então, quando nós olhamos este mundo que nós vivemos, aonde nós recebemos de Deus todo o conforto, todo o consolo, diante das nossas tribulações, não é simplesmente para receber e agradecer a Deus pelo fato que Deus está cuidando de nós, mas Deus nos faz assim para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. E aí nós entendemos então que, como parte do ministério cristão, da igreja cristã, nós somos vocacionados a consolar. Mas presta atenção que o apóstolo Paulo disse aqui: consolai-vos, pois, ele diz, uns aos outros. E qual é a maneira de consolar uns aos outros? E ele fala através das palavras. Os versículos anteriores, o apóstolo Paulo recorda sobre as promessas de Deus, sobre a questão da vida eterna, sobre a questão da salvação em Cristo, sobre as promessas da volta do Cristo. Então ele vai trabalhar essa realidade. E aí nós percebemos então a importância das palavras. Olha o que em Provérbios diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Diante da ansiedade do coração do homem, ele se abate. Mas vindo uma boa palavra, esse abatimento é cuidado. E assim ele é consolado e a resposta é a alegria. E nós percebemos então que através da palavra nós podemos consolar uns aos outros. E aí então que nós iremos conversar hoje exatamente isso. Romanos capítulo 1, do versículo 8 ao 15, tornando-se consoladores. Como nós podemos então assumirmos o nosso papel de sermos essenciais, e neste contexto de tanta dor, de tanto sofrimento, como que nós podemos nos tornar então consoladores? Romanos capítulo 1, do verso 8 ao 15. Diz assim, versículo 8: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco,
no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Queridos, olha que interessante que o apóstolo Paulo fala do versículo 11 e o versículo 12. Porque muito desejo ver-vos, para repartir convosco, em vossa companhia, para que nos confortemos por intermédio da fé mútua. E ele diz de forma recíproca e também vossa e minha. O quanto que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele fala da importância de estarem juntos, a importância de estarem em comunhão, viver em comunhão, a importância que ele tinha de querer estar no meio deles, para que eles pudessem confortar um ao outro, para que eles pudessem cuidar um do outro, e assim com a fé mútua deles e do apóstolo Paulo, eles poderiam encontrar o consolo, poderiam encontrar o conforto. Então o apóstolo Paulo, ele preocupado com a igreja em Roma, ele escreve essa carta com o intuito então de trazer consolo, conforto, mas também ele sabe o quanto que ele precisaria receber esse mesmo consolo e esse mesmo conforto diante das suas lutas. E a expressão que ele vai usar aqui constantemente é vossa companhia, para estar convosco, o desejo de ver vocês, o desejo de estar junto com aquela igreja. E aí então o que nós entendemos é que cada um de nós como instrumentalidade de consolo. O fato de poder conviver com a igreja de Roma, com os irmãos de Roma, ele poderia encontrar o conforto, o consolo. Da mesma forma ele poderia transmitir esse conforto, esse consolo na convivência daqueles irmãos. É interessante o quanto que o apóstolo Paulo percebe a importância de pessoas na sua vida. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, constantemente ele cita pessoas que faziam parte do seu ministério, pessoas que o acolheram em suas casas, pessoas que o tempo todo cuidaram dele. Por exemplo, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele lembra-se então de Onesíforo, alguém que se aproximava dele e lhe dava ânimo. O pastor Hernandes Dias Lopes, em cima desse texto aqui da segunda carta a Timóteo, ele pregando sobre a importância de Onesíforo na vida de Paulo, ele fala que talvez esse homem era um contador de histórias, um contador de anedotas, era alguém que aproximava do apóstolo Paulo e trazia de volta a alegria do apóstolo Paulo. Era alguém que via o apóstolo Paulo com o ânimo um pouco caidinho, um pouco entristecido, ele se aproximava e o desejo era sempre ver o apóstolo Paulo bem. E assim, quando ele cita esse homem, ele fala que ele era confortado por ele, que ele dava ânimo ao apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo sabia da importância de relacionamentos que traziam a ele fortalecimento, ânimo e consolo. Mas também o apóstolo Paulo fala sobre a intencionalidade de Paulo em encorajar e consolar aquela igreja. Eu tenho usado muito aqui com vocês esse termo, intencionalidade, que é exatamente um ato intencional da nossa parte. É que o apóstolo Paulo está expressando aqui, um desejo de encorajar e consolar aquela igreja. Olha o que ele diz: dou graças ao meu Deus, quando eu lembro da fé que vocês têm, que está sendo proclamada em todos os lugares, e eu faço menção de vós em todas as minhas orações. O apóstolo Paulo sabia que aquela igreja estava sendo perseguida, ele sabia das lutas daquela igreja, até mesmo nas questões doutrinárias, ele sabia o quanto que aquela igreja vivia um momento de tribulação, e preocupado com essa realidade da igreja de Roma, o apóstolo Paulo escreve essa carta, mas ele introduz o seu conceito, os seus pensamentos, dizendo o quanto que ele se alegrava com aquela igreja, o quanto que ele rendia graças a Deus pela fé daquela igreja, e o quanto que aqueles irmãos se tornaram importantes não apenas no contexto deles, mas o quanto que a vida deles com Deus era espalhada por todos os lugares. Então o apóstolo Paulo traz palavras de motivação, o apóstolo Paulo traz palavras de ânimo para aquela igreja.
para que eles pudessem continuar perseverando. Mas também a intencionalidade do consolo pela mutualidade. Queridos, comunhão é quando nós vivemos aqui, nós estamos no mesmo lugar, nós compartilhamos das mesmas coisas. Mas mutualidade é quando nós trocamos coisas, é quando nós convivemos e não apenas estamos perto um do outro, mas nós estamos juntos um do outro, e isso existe uma troca, algo que vai fazer parte, que sai da minha vida e sai da sua, e nós somos edificados por essa realidade. Então o apóstolo Paulo entende que muito mais do que estarem no mesmo lugar, existia uma troca entre eles. Se me ofereça por ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e tem expectativa de encontrar com eles, não apenas para ter comunhão, mas para existir uma mutualidade entre eles, para que existisse uma troca entre eles, de tal forma que ele pudesse repartir com eles algum dom espiritual e desta forma consolar e ser consolado. E qual é a razão dessa intencionalidade do apóstolo Paulo? Por que tanto ele quer estar com aquela igreja? Por que ele tanto quer estar na comunhão e na mutualidade daquela igreja? Simples. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua. Por que o apóstolo Paulo deseja tanto estar com eles? Para que de forma recíproca ele pudesse consolar e também receber consolo, para que ele pudesse fortalecer, mas também ser fortalecido. E aí, queridos, como nós podemos, a partir desse contexto do apóstolo Paulo, a igreja de Roma, como que nós podemos aprender a tornar-nos consoladores diante desse mundo de tanta dor, de tanto sofrimento? Como que nós podemos usar as ferramentas que Deus tem dado a cada um de nós para transmitir consolo aos que sofrem? Primeiro, a disponibilidade como instrumento de consolo. Nós queremos estar disponíveis para que a nossa disponibilidade possa servir como instrumento de consolo na vida de pessoas. Olha o que o apóstolo Paulo diz: incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. O apóstolo Paulo tinha então essa vida, essa prática de oração pelas igrejas. O apóstolo Paulo tinha essa constante prática de lembrar dos seus irmãos e orar por eles. De certa forma, também é a prática que costumeiramente nós temos, de olhar a situação que pessoas estão enfrentando, quando alguém nos pede, quando alguém compartilha um pedido sobre alguém, nós temos por costume a prática de orar por elas. Mas o apóstolo Paulo fala que a disponibilidade dele vai um pouco além, para que ele se tornasse um consolador daquela igreja e recebesse também o mesmo consolo. Não era apenas o fato de orar incessantemente por eles, mas era um desejo de fazer parte, era um desejo de estar perto deles, era um desejo de ter uma ocasião específica para visitá-los. E aí nós percebemos que o mundo sofre hoje, mas faltam pessoas disponíveis para cuidar das outras pessoas. Faltam pessoas disponíveis para que possam ouvir as outras pessoas. Faltam pessoas dispostas a estender a mão e cuidar. Mas a disponibilidade em saber como o outro está. A disponibilidade em saber, primeiro, como que o outro está. Queridos, nós já vivíamos um tempo de isolamento antes da pandemia. Nós estávamos preocupados demais com a nossa própria agenda, com o nosso próprio mundo, e as pessoas já não faziam parte dessa realidade. Mas a pandemia trouxe exatamente de forma clara para nós que nós estávamos longe delas. E talvez nós até nos acostumamos agora, um ano e pouco depois, de não ter mais proximidade das pessoas. Mas quando nós entendemos que viver a disponibilidade é exatamente o fato de saber como as pessoas estão, para que eu possa aprender a confortá-las, para que eu deseje ser o consolo que Deus quer usar para abençoar essa vida. Mas o quanto que nós estamos disponíveis, a disponibilidade nossa de saber como o outro está. Importar-se a ponto de orar pelo outro.
Queridos, eu sei que parece uma frase um pouco fora de contexto, quando a gente olha, já que nós estamos na igreja, e sermos cristãos exatamente pressupõe que nós temos a prática da oração, mas quando nós olhamos o quanto nós nos importamos com o outro, será que realmente nós somos levados à prática da oração? Será que tem uma disponibilidade da nossa parte em interceder por pessoas? Eu sempre falo que os emojis têm nos dado mais preguiça ainda, porque quando as pessoas compartilham um pedido de oração, normalmente nós colocamos a mãozinha de oração, mas aí o quanto que nós entendemos que nós realmente tomamos a decisão de estarmos disponíveis, com a disponibilidade de orar por aquelas pessoas, de apresentá-las diante de Deus, porque aquela pessoa ela vai descansar um pouco de saber que tem pessoas intercedendo por elas, mas o quanto que nós somos disponíveis para nos importar de tal forma com as pessoas, que quando nós lembramos dela, o apóstolo Paulo diz: faço menção de vós em todas as minhas orações. O quanto nós temos orado por pessoas, o anseio pela presença do outro, de ver o outro bem, de poder olhar nos olhos e dar um abraço. O apóstolo Paulo obviamente vivia num contexto totalmente diferente do nosso. Cartas levavam dias e dias para chegar até ele. Então chegava ali a informação, como era a nossa realidade há um tempo atrás, até a carta chegar, começando ali: oi, como vai? Em casa todos estamos bem. Até chegar aquela carta, talvez a notícia não era tão boa assim no que estava acontecendo. Mas hoje, pelo fato de termos as mensagens imediatas, a possibilidade de fazermos chamadas de vídeo, mas é interessante o quanto que o apóstolo Paulo quer estar perto das pessoas, o quanto que ele quer estar próximo delas, exatamente mostrar a disponibilidade. Eu quero estar com vocês, eu só não estou com vocês porque eu estou sendo impedido de ir. É o que o apóstolo Paulo diz: vocês sabem o quanto eu quero estar com vocês, mas que até o momento eu estou impedido de estar entre vocês. Nós sabemos que nós vivemos um tempo diferente, nós sabemos que é uma impossibilidade de estarmos juntos das pessoas, mas o quanto que isso faz parte do nosso desejo, de passar tudo isso, de acabar tudo isso, para que nós possamos realmente nos aproximar das pessoas e realmente valorizar os relacionamentos que nós temos. Então, primeiro, a disponibilidade como instrumento de consolo. Primeiro, quer se tornar um consolador? Esteja disponível. Segundo, a dedicação como instrumento de consolo. É estar disponível, mas também a necessidade de ter a dedicação. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. O que eu sei, mas o que o outro precisa é igual, oportunidade de servir. Queridos, isso é óbvio. O apóstolo Paulo fala que eu quero estar com vocês para que eu possa compartilhar algum dom com vocês, para que isso possa confirmar vocês na fé, para que isso possa fortalecer, testificar da fé de vocês. Então é entender o que eu sei. O apóstolo Paulo sabia dos seus dons, sabia da sua vocação, ele sabia o que ele poderia oferecer àquela igreja, mas o que a igreja precisava, dava exatamente uma oportunidade de servir. Quando nós entendemos, queridos, que Deus tem nos dado ferramentas, Deus tem colocado coisas nas nossas mãos, tem nos dado capacitação do alto. Eu entendo que Deus tem me dado o privilégio de ter dons espirituais. A partir dessa realidade, eu começo a observar o que o outro está precisando, e eu me identifico. Eu vejo que eu posso ser resposta naquele momento na vida daquela pessoa. Eu percebo que eu posso ser instrumento de Deus para trazer conforto e consolo ao coração daquela pessoa. Então, se aquela pessoa precisa de algo, e eu percebo que eu tenho condições de oferecer esse algo, é uma grande oportunidade que eu tenho de servir, de ser um instrumento através da minha dedicação, de levar consolo, oferecendo de mim para o outro. Não é apenas aquilo que está sobrando, o meu tempo, não, algo de mim, algo que é exatamente da minha vida, o meu tempo que é precioso, as minhas preocupações serem deixadas de lado, para que naquele momento eu possa, com a minha dedicação, levar consolo. Uma palavra mais bíblica: abnegação. Abnegar do nosso amor é deixar de amar demais a nós mesmos, para que nós possamos dedicar o nosso tempo, esse nosso amor, para as outras pessoas.
para que as pessoas que sofrem nesse momento não terem forças, não conseguirem viver essa realidade da dor, do sofrimento, não terem respostas. Eu não simplesmente fechar a porta do meu quarto e agradecer, porque eu não estou enfrentando a mesma dor, porque eu não estou enfrentando a mesma realidade, mas eu perceber que em outro momento da vida eu sofri, outro momento da vida eu enfrentei circunstâncias semelhantes, e Deus me preparou para que naquele momento eu possa levar consolo às outras pessoas. Queridos, tornando-se consoladores, a dedicação nossa como instrumento de consolo, mas também o cuidado mútuo como instrumento de consolo, o cuidar uns dos outros. É que o apóstolo Paulo diz: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. A minha fé, a fé de vocês, nós podemos então juntos consolar uns aos outros. Esta mutualidade, e aí o fortalecimento mútuo da fé. Quando nós vivemos momentos de dificuldades, alguém se aproxima de nós e mostra um cuidado, mostra uma dedicação, ela mostra que se importa, isso fortalece a nossa fé. Mas não somos nós apenas que sairemos fortalecidos dessa relação, mas assim, na mesma forma do serviço, da dedicação, da entrega, essa pessoa também sairá fortalecida. É entender que a partir do momento que eu me coloco nas mãos de Deus para ser instrumento de consolo, queridos, há um fortalecimento mútuo da fé. Suportai-vos uns aos outros, Colossenses 3,13. É entender que o apóstolo Paulo está dizendo, o fato de ser suporte para o outro no momento da fraqueza dele, mas também entendendo que no momento das minhas fraquezas, ele também colocará o ombro por baixo do meu, e me ajudará a caminhar. E o apóstolo Paulo, então nós entendemos que ele está dizendo que a fraqueza alheia que promove a nossa força. Quando eu me aproximo de alguém que enfrenta um momento de fraqueza e mostro dedicação, cuidado, da mesma forma eu sou fortalecido a partir daquela realidade. E aí então eu percebo que esse cuidado mútuo é um instrumento que Deus usa para que a minha fé seja fortalecida, mas do mesmo jeito eu possa levar consolo às outras pessoas. Queridos, tornando-se consoladores, a palavra bendita como instrumento de consolo. Aí você vai dizer, pastor, bendita é junto. Sim, assim como maldita também é junto. Mas quando nós falamos sobre uma palavra maldita, nós não entendemos o que significa ela por completo. Mas quando nós separamos a palavra, uma palavra maldita, ela não foi dita de uma forma boa, ela não foi dita de uma forma saudável, mas ela foi maldita. E é por isso que nós precisamos aprender como instrumentos de consolo, a ter uma palavra bendita. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa em minha. Olha o que diz Provérbios 15:23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. O homem se alegra em poder dar uma resposta. Sabe, vamos só lembrar aqui um outro contexto da nossa época de escola. Quando a professora ou o professor fazia uma pergunta e você ficava naquela dúvida se dava ou não dava a resposta. E aí a outro amiguinho seu levantava a mão e falava. Aí o professor dizia assim, boa resposta, perfeita. Aí vinha aquele sentimento de vazio, assim, por que que eu não falei? E aí então você tinha sempre aquela vontade de responder, porque nós nos alegramos com uma resposta certa, uma resposta que corresponde ao questionamento do outro. Mas presta atenção na segunda parte. E a palavra a seu tempo, quão boa é. Uma palavra dada uma resposta correta, no tempo certo. Como isso é uma palavra bendita, que transmita a graça. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios 4:29, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, literalmente que tenha cheiro de peixe podre, nenhuma palavra que vai trazer um mal-estar às pessoas, nenhuma palavra maldita, mas saia da nossa boca uma palavra que transmita graça, que traz cura, traz libertação, traz salvação, traz um tratar do coração, uma palavra bendita,
que seja sempre agradável, temperada com sal, que saiba responder a todos aqueles que nos questionarem. Colossenses 4:6. Queridos, o que nós mais temos pecado no mundo hoje, em relação a tentar sermos consoladores, é que as nossas palavras não têm sido benditas. As nossas palavras não têm sido uma palavra que traga conforto e consolo, mas pessoas chegam até nós com notícias ruins. O que nós fazemos é trazer mais notícias ruins a elas. O que nós fazemos é palavras que trazem desânimo, palavras que enfraquecem, palavras que não produzem cura, palavras que não transmitem graça, palavras que não são agradáveis. Não basta ligar a televisão, nós seremos bombardeados de notícias ruins. Basta nós olharmos os jornais, nós seremos bombardeados de notícias ruins. Mas o que nos falta é exatamente a realidade de pessoas que tragam uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de conforto, uma palavra que pode dar a nós um novo sentido para a vida, palavras que vão consolar as nossas dores, confortar o nosso coração, palavras que irão nos tirar o foco de tanta tragédia que tem acontecido. Queridos, não é simplesmente cegar para a realidade do mundo, mas é saber que o mundo está ruim, sim, as coisas não estão fáceis, mas o tempo todo há sofrimento, há angústia, e aí nós queremos tentar achar uma esperança de algo. E aí então chega alguém com um balde de água fria, chega alguém com uma palavra que vai trazer apenas o desconforto, tirar a alegria do nosso coração. Então se nós queremos aprender a nos tornarmos consoladores, lembre-se disso. Se as nossas palavras têm sido benditas, se as nossas palavras estão sendo resposta adequada, se as nossas palavras têm dado a elas um momento certo e ideal de falar isso ao coração delas. Caso contrário, como diz o Davi lá em casa, né, Rebeca? Simples assim. Quando nós estamos em casa, todo mundo falando, ele quer falar alguma coisa, menorzinho tem que se impor para tentar ser ouvido. Mas, queridos, muitas vezes é assim. Reflete um pouquinho, se escuta um pouco mais. Nós precisamos aprender a nos escutar, para ver se aquilo que nós estamos falando exatamente é bendito, aquilo está produzindo coisas boas nas pessoas, se aquilo realmente está trazendo conforto diante de tanta dor que o mundo está vivendo. Não é simplesmente, eu falo isso porque eu lembro do meu pai, quando meu pai faleceu de câncer, mas enquanto ele estava ainda tratando, aparecia gente em casa, meu pai no quarto, a gente morava numa casa que era cozinha, sala, cozinha e quarto. Então meu pai ficava no quarto, nós ficávamos aqui com as visitas, e ela simplesmente chegava para visitar alguém com câncer. E o que faz quem visita alguém com câncer? Lembra que outras pessoas morreram de câncer. Então ficavam na porta de casa assim, fulano de tal morreu de câncer. Você viu? Em 6 meses, não durou 3 meses. E meu pai no quarto, escutando tudo. Até que um dia eu cheguei e falei, gente, por favor, se vamos falar de tragédia, fala lá fora. Meu pai sabe a realidade que está enfrentando, precisa ser tratado, curado, cuidado. E aí então nós temos muita tendência, quando surge uma notícia ruim, nós temos a facilidade de prolongar. E aí aquela velha história que encontra um conto, aumenta um ponto, nós só o fazemos quando as coisas são ruins, quando as coisas são tragédias, quando as coisas vão apenas trazer sofrimento às pessoas. Mas muda. Começa a olhar e fala assim, não, essa palavra aqui, eu vou acordar de manhã, quem acordar de manhã vê esta palavra aqui no WhatsApp, no grupo da família, ela vai olhar e aquele dia vai ser diferente para ela, aquele dia vai ser um dia especial para ela, aquilo vai fortalecer o coração dela. Vai, então eu vou compartilhar. Isso aqui vai provocar, isso aqui vai trazer angústia, tristeza, vai trazer mais dor. Não vou, eu vou excluir. Queridos, entender que transmita graça e que seja sempre agradável aos outros, que seja em amor. O apóstolo Paulo aos Filipenses vai dizer, se tiver alguma exortação, se é preciso dar uma palavra dura para alguém, se é preciso corrigir aquela pessoa que está fazendo algo errado, é preciso trazer a ela uma palavra que vai mostrar que ela está, como nós aprendemos semana passada, que a passada dela não está legal, queridos, mas que seja em amor, que seja exatamente uma exortação feita em amor. E aí, concluo com essa palavra do apóstolo Paulo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que tem cheiro ruim, e sim unicamente a que for boa para edificação. Mas preste atenção à preocupação que o apóstolo Paulo tem com as palavras. Primeiro, ela tem que ser boa para edificação, ela vai edificar, porém,
conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Às vezes nós queremos falar demais. Às vezes nós queremos expressar um sentimento, uma emoção, ou tentar achar que aquilo vai resolver. Mas presta atenção, ela vai ser para edificação, mas conforme a necessidade. E o que nós precisamos hoje são palavras que fortalecem, palavras que geram ânimo, e assim transmita graça aos que ouvem. É um ouvir prazeroso, é um ouvir de alegrar o coração, de sair fortalecido daquela conversa, como o apóstolo Paulo saía da presença de Onesíforo, alguém que consolava o coração, alguém que dava ânimo a ele, alguém que sai da sua cidade e vai até Roma, e ele diz, enquanto ele não me encontrou, ele não sossegou, porque ele sabia que eu precisava da presença dele, para me animar, para me consolar. Queridos, que assim seja na nossa vida, que nós possamos procurar a todo tempo sermos essenciais na vida de outras pessoas. E como? Tornando-se consoladores. E uma das maneiras que nós podemos consolar, e talvez sejamos limitados a esta forma de consolo, é através das palavras. Que assim nós o façamos, para que Deus seja honrado e louvado em todo o tempo, e assim como nós somos consolados, nós possamos consolar uns aos outros. Eu quero convidar você para um tempo de oração, buscar a Deus, um tempo de oração, e pedir a Ele que nos use para a honra e para a glória dEle. Pai, há um tempo de tanta dor, de tanto sofrimento, há um tempo, ó Deus, de tantas palavras de tragédia. Nós, ó Deus, sabemos que o Senhor tem nos confortado e nos consolado, mas sabemos, como assim o apóstolo Paulo disse, ó Pai, o Senhor nos tem feito assim, para que possamos consolar uns aos outros. E o que pedimos ao Senhor nessa noite, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, transforme cada um de nós em consoladores, para que pessoas sejam fortalecidas, cuidadas, tratadas, e diante de tanta busca pela espiritualidade, tantos como ovelhas sem pastor, elas possam encontrar na fé cristã, no cristianismo, ó Deus, na Tua palavra, a resposta para a dor, para a tristeza, para a angústia, para o sofrimento, porque, ó Deus, nós como instrumentos nas Tuas mãos, podemos nos colocar à Tua disposição, e assim sermos homens e mulheres que transmitem, ó Deus, o mesmo consolo que nós temos recebido, e assim possam encontrar, ó Deus, na fé cristã, a resposta para as angústias e tristezas dos vazios dos seus corações, e assim deixe de buscar em tantas outras realidades, e possam, ó Pai, através da nossa prática cristã, encontrar a resposta que elas tanto procuram. Fortalece-nos, ó Deus, quanto igreja, e nos dê a sensibilidade e a sabedoria, para que possamos utilizar palavras bem ditas, para que pessoas sejam edificadas e consoladas, e assim transmita a graça a todos aqueles que nos ouvem. Obrigado, a Deus, pela oportunidade que nós temos de ouvir esta palavra, de sermos consolados pelo Senhor, e queremos, ó Deus, que o Senhor nos capacite pelo Espírito Santo a colocar em prática, para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus nos abençoe e que sejamos essenciais nesse mundo que tanto sofre. Quero chamar aqui o grupo de louvor.